A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. É uma honra para mim poder entrar na comodidade do seu lar ou aonde você estiver no seu transporte, indo em direção a alguma congregação, que Deus possa abençoá-los, a todos que estão contigo, e também abençoar-te a ti, e que o Senhor nunca, jamais possa deixar de te abençoar segundo a natureza da sua obediência. Nenhuma promessa de Deus é incondicional. Todas as promessas de Deus são condicionais à prática da sua palavra quando nós estamos caminhando no caminho estreito, no caminho novo e vivo que Jesus inaugurou para nós. Eu glorifico a Deus pela bênção que tem sido essas mensagens sobre as 3 sementes, e hoje eu quero concluir com muita especialidade, com muita especialização, essa palavra que Deus colocou no meu coração. Então, o texto é o texto de João capítulo 12. João capítulo 12 é a continuação da palavra sobre o grão de trigo, essa é a parte 2, mas ela é independente, se nós quisermos colocá-lo dessa maneira. O texto mostra, a partir do verso 24, verdadeiramente vos digo que se o grão de trigo, ao cair na terra, não morrer, continua sendo um único grão, mas se morrer, produz muito fruto. Aquele que ama a sua vida, perdê-la-á, e aquele que aborrecer a sua vida neste mundo, há de preservá-la para a vida eterna. Se alguém quiser servir-me, deve seguir-me, e onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Verso 27. Agora, pois, está turbada a minha alma. E o que eu diria? Diria, Pai, salva-me desta hora. Mas, se para esta hora eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Ele pede para ele glorificar o nome do seu Pai. Então veio uma voz do céu dizendo, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. E a multidão que estava ali presente e que ouvira a voz, dizia que tinha sido um trovão, e outro dizia, um anjo lhe falou. E respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por minha causa, senão por vossa causa. Esta é a hora do juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E o verso 23, verso 33 diz, isto dizia assinalando que tipo de morte havia de morrer. Que tipo de morte havia de morrer? Então a multidão lhe contestou, não temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre? E como dizes tu, convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Então ele termina falando a respeito da luz e das trevas nos próximos 2 versículos, terminando este parágrafo. É muito importante que você tenha lido o texto, porque sem o texto nós não podemos ter entendimento. Sem o texto na nossa mão, nós não podemos ter entendimento a respeito da revelação que o texto gera, que o texto traz, porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. A cada manhã, a cada dia, a palavra de Deus se renova. E nós precisamos estar com o texto nas nossas mãos. Quando você ouvir um pregador dizendo, depois que terminar de ler a Bíblia e fechar o texto, fecha a sua Bíblia, é porque ele não vai pregar nada. Ele vai contar história, ele vai pular, vai saltar, ele vai berrar,
mas ele não vai pregar nada, porque o texto está fechado. Quando você fecha o texto, você fecha a revelação desse texto. Então, abra a sua Bíblia, é muito importante. O texto, ele tem várias vertentes de revelação, e a principal delas está quando Jesus diz no verso 31, esta é a hora do juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então, a primeira revelação desse texto é a respeito da cabeça da serpente. Que em Gênesis capítulo 3, verso 15, dá-se aí a primeira revelação, a primeira profecia a respeito dele, que a Bíblia revela para nós, em Gênesis capítulo 3, verso 15. Para aqueles que estão começando agora, é super importante que a gente leia o texto. E para aqueles que já estão há muito tempo no conhecimento da palavra, é importante que nós relembremos esse texto. Então, muito importante. Veja aí, capítulo 3, versículo 15, quando o Senhor ele dá as três sentenças, a sentença para a mulher, a sentença para o homem e depois a sentença para a serpente. E na sentença da serpente, ele tira no verso 14, ele tira o poder da serpente dela estar tanto no nível doméstico, ou tanto no espaço doméstico, como também no espaço selvagem, ou no espaço do mundo, e no espaço divino. Então ela perde-se esse poder. Se ela tinha entrada tanto no Éden, como ela tinha entrada na floresta, e ela era aquela que levava e trazia. E há muitas pessoas que hoje em dia elas assumiram essa postura da serpente. Elas estão tendo entrada, elas têm entrada tanto no mundo doméstico como no mundo selvagem da sua vida. Então, você tem que prestar atenção quem são essas pessoas e eliminar essas pessoas da sua vida, tirar essas pessoas da sua vida para que elas não causem mais problemas do que têm causado até o dia de hoje. Aí no verso 14 ele está dizendo que ela perdeu esse poder. E no verso 15, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Então, o homem, a inimizade entre o ser humano, não só simplesmente a mulher, mas do ponto de vista geral, o ser humano, e a inimizade entre Satanás. E aí depois ele coloca entre a semente de Satanás e depois a semente da mulher, que eu coloquei em letra maiúscula na versão de Nelson, para mostrar que a semente da mulher viria a ser Cristo. Cristo, a semente da mulher. E diz o texto que a semente da mulher, que é Cristo, feriria-lhe a cabeça, e ela, a serpente, lhe feriria o calcanhar. Ou trairia, faria uma traição. É o verso 15, verso importantíssimo do capítulo 3, verso 15 de Gênesis. É uma profecia a respeito daquilo que vai se cumprir agora aqui em Apocalipse, perdão, em João capítulo 12 e também em Apocalipse, a partir do capítulo 4 e do capítulo 5. Mas ficando aqui no capítulo 12, quando ele diz no verso 31, esta é a hora do juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Então ele está mostrando aqui que Jesus está colocando na sua mente o texto de Gênesis, capítulo 3, verso 15. Ele está voltando à sua mente esse texto que é a primeira profecia e a primeira promessa de Deus, o Pai, na Bíblia. Então, está se referindo à cabeça. Ela feriria-lhe a cabeça. E como ela lhe feriria a cabeça? Isso que é muito importante, e vocês tenham isso em mente. Então, ela lhe feriria a cabeça através da cruz, porque a cruz é uma espada
que nós podemos, como chamamos em São Paulo, como o povo de São Paulo fala, o povo paulistano fala, de ponta cabeça, quer dizer, está virada com a ponta com a ponta em direção ao crânio, em direção à cabeça, que ali representa Satanás. Quando você lê o texto de Mateus, capítulo 27, você lê ali, eu posso citar simplesmente, mas eu não quero fazer isso, eu estou no estudo, eu queria que vocês observassem que no capítulo 27, a partir do verso 38, e foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e um à esquerda. E os que passavam por ali lhe diziam injúrias, meneando as suas cabeças e fazendo blasfêmias e tudo que você pode observar. Aí no capítulo 27, versículo 33, aí de Mateus, está o texto que eu quero mostrar para vocês. E quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer o lugar da caveira, e que até hoje, quando você vai em Jerusalém, que até hoje, quando você chega ali no centro da cidade, onde tem aqueles bondes, aqueles Mercedes-Benz, são os táxis, aqueles táxis marrons, que você vê ali em Jerusalém, bem no centro, os táxis são todos de Mercedes-Benz. É uma coisa extraordinária você vê, quando você olha, você percebe ali o lugar onde Jesus foi crucificado. Está cercado com os mesmos modelos de cerca que eles cercaram o Monte Sinai na Arábia, do outro lado do Mar Vermelho e não no Egito. Por quê? Porque o Monte Sinai não fica no Egito, ele fica na Arábia. Isso está escrito em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 20 diante, você vai encontrar ali. E quando você vai fazer essas viagens aí com essas caravanas de pessoas, que muitos deles são totalmente indoutos e não sabem absolutamente nada da palavra, enganam também os indoutos. E você chega lá no Egito e eles vão subir aqui no Monte Sinai, e aquele lugar não é o Monte Sinai, ele foi colocado pela Igreja Católica porque os árabes, depois das guerras que houve desde o ano 70 até o ano 1947, nesse período em que a nação de Israel ela simplesmente se tornou um deserto, e que os cavaleiros templários entraram ali e simplesmente assaltaram, roubaram, vilipendiaram as sepulturas, roubaram o ouro, roubaram tudo que havia de precioso naquela região. Então, os árabes, para evitar que a Igreja Católica mandasse mais exércitos, que mandasse mais peregrinos também para ali, através da entrada do seu porto ali em Haifa e também em Tel Aviv, eles simplesmente cercaram os lugares sagrados para que os peregrinos não tivessem acesso, como eles tinham antigamente, ao Monte Sinai, que ficava na Arábia. Então, a Igreja Católica reinaugurou, depois de alguns anos, vários lugares, rebatizando. Aqui Jesus nasceu, aqui Jesus foi sepultado, aqui é o Monte Sinai. Então, os lugares sagrados que os árabes fecharam, a Igreja Católica rebatizou e ficou na história, tanto que até hoje os católicos vão para todos os lugares. Esses são os lugares que a Igreja Católica rebatizou, mas que não são os verdadeiros lugares. Eu tive o privilégio de fazer essas incursões, tive o privilégio de ir nesses lugares. Gastei muito dinheiro para poder ser levado por guias que me levavam, e com muito certo, medo que eu estava, não somente eu, mas quem me acompanhava para chegar a esses lugares. E posso falar hoje com propriedade o que eu estou falando para vocês. Então, no capítulo 27, verso 33, você encontra ali o Gólgota, onde Jesus foi levantado. E aí, esse lugar, um lugar chamado Caveira, e você simplesmente pensa assim, esse lugar chamado Caveira é só um fato, só uma coisa assim que aconteceu por acontecer, mas não é. Porque é para cumprir a profecia de Gênesis capítulo 3, verso 15, esse verso está marcando a história
aqui no capítulo 27, 33, para dar cumprimento a um outro texto do livro de Salmos que está registrado, um outro texto do livro de Salmos que está registrado, e eu queria que vocês vissem comigo. Salmos, capítulo 68, queria que vocês vissem comigo e percebessem como a palavra de Deus é extraordinariamente conectada, ela interpreta, é a primeira lei da hermenêutica, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, a hermenêutica sagrada. Aí no capítulo 68, aí nesse versículo, que é o versículo 21, capítulo 68, versículo 21, diz: certamente Deus ferirá a cabeça dos seus inimigos. Aí olha aqui, ó, o crânio, o Gólgota, quer dizer, o cabeludo daquele que persiste nas suas maldades. Que esse um texto, todo esse texto 68 está falando dos detalhes da morte de Cristo, mas eu não posso ficar aqui, senão nós vamos perder a nossa meta, que é o texto de João. Então, podemos fazer uma conexão. Qual é a conexão? Gênesis 3,15 é igual a Salmo 68, 21, que é igual a Mateus capítulo 27, versículo 33. Então, nós temos aí uma equação que nós temos diante de nós. Nós juntamos esses três textos para mostrar e provar a missão de Cristo quando ele foi levado ao Calvário. No capítulo 27, verso 33, e quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer o lugar da caveira, diz o verso 34, diz assim: e deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Então é uma oportunidade para ele anestesiar-se, mas ele não quis de nenhuma maneira. E também porque ele havia feito um voto de nazireado e que poucas pessoas sabem. Eu vi uma pessoa falando uma bobagem tremenda a respeito disso, que o nazireado não existe mais para o Novo Testamento. Muito pelo contrário, o Novo Testamento é o nazireado de Cristo, quando ele promete não beber do fruto da vide até que ele o beba novo no reino do meu Pai. Então esse período é o período que o nazireu Jesus começa o seu voto de nazireado, até o dia em que ele vai cortar o seu cabelo, lançar no altar, e o texto termina dizendo: então o nazireu poderá beber vinho. Onde está escrito isso, pastor Nelson? Em Números capítulo 6. Todo o livro, todo o capítulo desse livro de Números, todo o capítulo 6 deste livro de Números fala sobre o nazireado e termina com esta palavra: então o nazireu poderá beber vinho. Ele faz o voto em Mateus 26, 26, 27, 28, e ele vai cumprir segundo o texto de Números capítulo 6. Números capítulo 6, que fala sobre isso. Então aqui nós temos dado para vocês um pequeno resumo do projeto da Bíblia, daquilo que a Bíblia estabelece. Quero com muito carinho, com muita alegria, saudar a todas as pessoas que estão aí: pastor Alessandro, pastor Diógenes Santos, pastor Paulo, pastor Juazato, também alguns que colocam números nos seus nomes, pastor Fernando Lopes, Alberto e um bocado de números, também Azile, também Edelton, Anderson Souza, Dani, toda essa turma que está aí no Instagram. Também quero saudar aqui também no Face, quero saudar Jorge Luiz, Deus abençoe a todos, Anete de Nelson, também Edneia Silva, Nadson Maia, Marcos Souza, Davi Pereira, Rodrigo Leão, Jorge Luiz, glória ao nome do Senhor Jesus, Orlando Dido, também Edu Silva, também Antônio Carlos,
Edu Silva, mais uma vez, Evangelista Carlos, Isabel Soares, Nadson Maia, meu grande amigo, Adilson Rodrigues, deixa me ver mais, Tiago Freitas, Robson Ribeiro, Deus abençoe a cada um de vocês, Francisco Júnior Correia, também Valdemir Oliveira, Davi Pereira da Silva, Edmar Ibrahim, Marcos Silva, Luiz Henrique, também Antônio Carlos, aqui também no Instagram, Eliseu Santos, também Ricardo Doxa, faz tempo que eu não te vejo, Vinícius Josenildo, Felipe Antunes, aqui no Instagram, presbítero Christian, é isso aí, Christian, Alexandre Lenin, aqui no Instagram. Tendo saudado a maioria de vocês, não dá para ficar saudando todo o tempo, porque senão nós vamos então perder a nossa palavra. Fiz uma pausa para mostrar. Tendo mostrado, então, esta conexão de Gênesis 3,15 com os Salmos 68, verso 1, nós então desembocamos no cumprimento, que é o capítulo 27, 33 de Mateus, e agora nós podemos observar que aquele lugar aonde Jesus foi crucificado é uma tipologia da cabeça de Satanás, da cabeça da serpente, aonde a cruz foi colocada, aonde a cruz foi fincada de ponta cabeça sobre aquela montanha chamada Caveira ou Gólgota. Então nós temos aí a vitória. Por isso, quando Jesus vai subindo com aquele sirineu, então encontra aquelas Marias, aquelas mulheres, e ele então diz assim: não chore por mim. Então parece que quase ele canta aquela canção que nós conhecemos: não chores por mim. Então, aquele que ia sofrer ali no Calvário não era o Senhor Jesus. Aparentemente, todos veem o seu sofrimento, mas o sofrimento ali é de Satanás, a cabeça da serpente que foi ferida na cruz do Calvário, a morte do Senhor. Então, aí nós podemos ir para o texto de João, para vocês compreenderem por que o Senhor Jesus ele vai falar essa palavra tão especial. Veja só que ele diz no capítulo 12, no verso 31 de João, que desemboca então todos os textos. O de Gênesis, capítulo 3, verso 15, Salmo 68, perdão, o Salmo 68, verso 21, que se cumpre em Mateus, capítulo 27, verso 33, e que nos lança as palavras do Senhor Jesus quando ele diz estas frases. Verso 31, João 12, 31, esta é a hora do juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Por quê? Porque ele vai ser ferido na cruz. E eu, quando for levantado na terra, atrairei todos a mim. Então ele está mostrando aqui, quando ele for levantado aí no Pátmos do Calvário ali, quando ele for levantado ali, que ele estiver no Pátmos ali do Calvário, então nós temos a sua grande vitória, a vitória completa do Senhor Jesus, porque como parente remidor, ele paga o preço daquilo que foi roubado do homem, ele paga o preço. Quando Satanás veio tentar o Senhor Jesus, ele disse: a mim me foi dado e eu dou a quem quero. Capítulo 4 de Lucas e o capítulo 4 de Mateus, ele oferece os reinos do mundo para o próprio dono dos reinos do mundo. O texto de Lucas, quando ele diz assim, ele mostrou todos os reinos do mundo, eu dou a quem quero, se você se prostrar, eu te darei. Jesus jamais se prostrou, jamais se prostraria. Por quê? Porque ele, sem saber, na hora da crucificação, na hora que ele estava sendo crucificado, veja, isso aqui é muito importante, que vocês tenham isso aqui. Na hora em que ele estava sendo crucificado,
Então, eles tinham passado pelo pretório, e no pretório estavam reunidos ali todos os membros da corte. E bem no centro estava ali o trono. Bem no centro estava o trono que pertencia a César, que pertencia ao imperador. Então, quando aquele trono estava ali, que mostrava, muito importante que vocês observem isto aqui, porque quando ele está sentado ali, aqueles soldados romanos não são judeus que estão ali, são soldados romanos e todos os membros da corte estavam ali. Então os soldados romanos se ajoelham e começam a adorar o Senhor Jesus. E eles colocam a coroa de espinhos sobre a sua cabeça, lhe dão um cetro com uma cana podre e põem a capa do imperador sobre os seus ombros e começam a exaltá-lo e a declará-lo como rei. Como rei. Então, naquele momento, o Senhor Jesus não toma aquilo como brincadeira. E Jesus diz aquela frase: eles não sabem o que fazem, eles não estão sabendo o que eles estão fazendo, porque aquilo parecia uma arte para eles, mas para Jesus era uma realidade. E quando Jesus voltar do céu, a Bíblia diz no livro de Apocalipse, quero ler esse texto para vocês, esse texto aqui, se vai se tornar uma realidade, que o capítulo, deixa eu ver aqui, Apocalipse capítulo 19, mostra ele. E viu o céu aberto e surgiu um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chamava Fiel e Verdadeiro, e aquele que julga e peleja com justiça. E o texto diz ainda, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e havia sobre a sua cabeça muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém entendia, senão ele mesmo. E estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chamava Verbo de Deus. E ainda também, no verso 15, e da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ele as nações, ele as regerá com vara de ferro, e ele é o mesmo que pisa o lagar do vinho, o furor da sua ira, da ira de Deus, o Todo-Poderoso. E no verso 16, e tem escrito no seu manto, e sobre a sua coxa um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como ele se tornou Rei dos Reis em todo esse tempo em que ele esteve ausente da terra? Quem deu esse poder? Quem o autorizou a chamar Rei dos Reis? Então, colocaram no seu ombro a capa do imperador, declararam isso. Então ele dará lembrança para todos eles. Vocês se esqueceram do que vocês fizeram. Veja só, muito importante, muito importante. Ouça a palavra, escute a palavra, para você não ficar falando besteira, como eu estou vendo alguns falando aí, escrevendo aí. Ouça a palavra, tenha humildade de falar a palavra. Ninguém está pedindo a sua opinião agora é hora de sentar. E aquele que se senta para ouvir, para aprender, esse se torna mais sábio. Mas aquele que quer aparecer, quer dar uma frasezinha e colocar uma frasezinha, aí sempre fala besteira. Ouça, aprenda com aquele que está te ensinando a palavra. Está te ensinando porque tem autoridade, tem capacidade de Deus, porque é o Espírito Santo que está nele. Então, veja que eu estou mostrando para vocês a palavra como poucas pessoas na terra podem mostrar para você. Então, receba aí com humildade o conhecimento que Deus está te dando. Aí no capítulo 12, então ele coloca que o juízo deste mundo acaba de entrar. Aí logo a seguir ele fala, quando eu for levantado. Então, sobre o Calvário, sobre o Gólgota, foi colocado a cruz. Então, a cruz, ela é o elemento em que Deus estabelece o seu poder para que Paulo, o apóstolo, lá na frente, possa dizer que a cruz de Cristo é poder de Deus para todos aqueles que creem. A cruz de Cristo, ela tem uma autoridade
A cruz de Cristo, ela tem autoridade. Por quê? Porque ela foi o elemento divino pelo qual Deus feriu a cabeça da serpente. Ela foi ferida. Então, ela está ferida e ele se vestiu da armadura de Deus. Por isso, quando você se reveste da armadura de Deus, o inimigo não sabe quem está lá dentro, se é Cristo ou uma pessoa fraca. Se revista da armadura de Deus, porque o inimigo não sabe quem que está vindo ali para desfazer as suas obras. Então, esse texto fala a respeito da sua crucificação, esse levantamento. Agora, como é esse levantamento? Porque o texto mostra, no versículo 33, e é 33, eu não tenho culpa que seja 33, o texto diz, isto dizia assinalando que tipo de morte havia de morrer. Então, se ele está dizendo que tipo de morte havia de morrer, quer dizer que havia vários tipos que se podia, né, que se podia dar a ele como elemento de seu castigo. Mas ele não, de modo nenhum, permitiu que a sua carne humana rejeitasse, porque no texto ele fala assim, aqui atrás, da dificuldade que ele estava sentindo, como ele coloca no capítulo 13, logo a seguir no livro de João, que a sua alma, seu espírito estariam turbados, porque ele diz assim, a minha alma está turbada, capítulo 12, verso 27, aí ele diz, e o que eu diria? Olha só o pretérito onde ele está falando, a colocação desse pretérito. O que eu diria? Mas não o que eu vou dizer, não, o que eu digo, não, o que eu diria se eu estivesse agindo de uma maneira em que eu não quisesse passar por esse cálice, é o mesmo que ele coloca no texto de Mateus, capítulo 26, quando ele diz, passa de mim este cálice, né? Ele tenta, como ser humano, como homem, ele tem medo, é como ele diz lá no capítulo 22 de Salmo, eu estou olhando para a minha alma, eu estou tendo sentimentos na minha alma, eu luto pela minha alma, alma, no Salmo 22, quando ele coloca esse texto. Então, aí ele toma uma decisão, eu vou deixar-me ser levantado. O capítulo 13 é quinta-feira. Se você tem a Bible Chronos, você vai observar ali que eu coloquei tudo em ordem ali na Bíblia. Foram muitos anos de trabalho, coloquei tudo em ordem para você, né? Se você quer saber tudo em ordem, tem que ler a Bible Chronos. Então, o capítulo 13 é uma quinta-feira, mas o capítulo 12 foi dito numa quarta-feira. E na quinta-feira, ele à noite se reúne para então fazer a celebração antecipada da Páscoa e, ao mesmo tempo, no meio da Páscoa, ele inaugura a ceia do Senhor, que é o início da edificação da igreja, quando ele começa com a ceia do Senhor, com a grande oferta de cereais, porque sempre com a morte animal, que aconteceria na sexta-feira, veja só, a morte do animal, o Cordeiro de Deus, que aconteceria na sexta-feira, ele tinha que apresentar a oferta de manjar, a oferta vegetal, anteriormente, que tudo isso que está em Levítico capítulo 2 até o 23, é uma simbologia, é um tipo da ceia do Senhor. Então, a oferta de cereais sempre tinha que ser apresentada juntamente com a morte do animal. Então, por isso que ele levanta a ceia. É importante que os discípulos participassem da oferta vegetal, que é a água, o vinho, o azeite, o incenso, o sal e o trigo. São 6 elementos que fazem parte da oferta de cereais, uma oferta de manjar, que eu nunca vi em nenhuma igreja no mundo, nenhum pastor se lembrar de colocar esses símbolos na mesa do Senhor. Nunca vi. Eu tenho ensinado para alguns, mas eles não creem.
Eles na hora dizem, oh, 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 que bênção, mas na hora da ceia eles se esquecem e colocam aquela mesa ridícula, que na sua maioria, 99%, são mesas ridículas, 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 que não tem simbologia nenhuma das ofertas de cereais. Mas um dia o Espírito Santo vai tocar em um ou dois que se tornarão exemplos como modelos, como a igreja de Tessalônica foi para as demais igrejas da Ásia. Aqui, então, ele fala da sua morte e ele fala do levantamento, então ele fala da sua crucificação. Então, como eu disse no capítulo 12, era um dia quarta-feira e o capítulo 13 era um dia quinta-feira, quando ele realizou a oferta de cereais ou a ceia do Senhor, que ele inaugura, conforme está escrito em Mateus, capítulo 26, 26 em diante, e enquanto ceavam a Páscoa, ele tomou o vinho e tomou o pão e disse, este cálice é o cálice do meu sangue, este pão é o meu corpo. Então ele inaugura a ceia do Senhor, que não é de maneira nenhuma outra coisa senão um antítipo do tipo da oferta de cereais, oferta de manjar, que nós temos lá em todo o Pentateuco, especialmente no livro de Levíticos e de Números. Muito bem. Agora vou terminar esta classe, que eu tenho a alegria de poder compartilhar com vocês, observando o dia quarta-feira. Maria estava na sua casa em Nazaré, todos os seus amigos, parentes ali tranquilos, ali em Nazaré, Maria com seu coração preocupado com a ida do seu filho para Jerusalém. Essa quarta-feira estavam todos ali ao redor da sua casa e dentro da sua casa, seus familiares, as pessoas estavam ali e de repente soldados do Império Romano chegaram com carros, cavalos e bois e uma tropa grandíssima. O objetivo daquela tropa, destruir a casa de Jesus ali em Nazaré, derrubá-la completamente. Os gritos, as gritarias, os vizinhos e os soldados romanos, nem eles mesmos sabiam por que eles estavam fazendo isso, eles simplesmente estavam cumprindo a ordem daquele que lhes havia dado ordem em Jerusalém. Eles foram e anunciaram às centúrias que estavam presentes ali, e eles executaram a ordem que estava escrita naquele pergaminho, derrubaram a casa de Jesus, destruíram tudo que pertencia a Maria e que havia pertencido também a José, porque José estava morto, e tiraram as vigas da casa de Jesus. E eles as arrastaram até Jerusalém. Passaram a noite inteira cavalgando até chegar em Jerusalém, porque ela tinha que estar na sexta-feira, porque Jesus iria ser crucificado nas vigas da sua própria casa. E poucas pessoas sabem disso, porque quando, nos decretos anteriores passados, quando o templo de Zorobabel foi levantado, houve um decreto real que foi acatado pelos sacerdotes, pelos governadores a partir daquele tempo, porque quando o povo de Israel voltou do Egito, Zorobabel veio como governador, sendo ele filho da família de Salomão, mas ele não pôde ser chamado de rei, porque houve uma maldição decretada por Deus através de Jeremias, que não haveria mais rei em Jerusalém, da família e da genealogia de Salomão. Haveria da família de Natã, mas isso lá na frente, através de Maria. Por isso você tem duas genealogias. A de Maria, ela vem de Natã, e a de José vem de Salomão. Então José não podia, mesmo sendo membro, parte da família de Salomão, como José, como Zorobabel, e como esse governador que eu acabo de dizer. Quando eles construíram o templo, houve um decreto, que eles assumiram como decreto divino, conforme está escrito no capítulo 42 do livro de Isaías. Deus autentica o decreto do imperador gentil através do texto de Isaías 42, chamando-o de meu servo. Você tem que ler a Bíblia, eu sinto muito, tem que ler a Bíblia. Aí, nesse decreto, estava dito que quem intentasse derribar aquele templo, que era o templo Zorobabel,
Ah, mas o templo de Zorobabel existia nos dias de Cristo? Sim. Ah, mas Herodes não refez o templo? Não, Herodes jamais fez. Ele só fez a reforma externa, e foi muito bonito o que ele fez, ao redor do templo, mas ele não tocou no templo de Zorobabel, porque havia um decreto sagrado, que se tornou sagrado por causa do texto de Isaías 42. Então, esse texto está em Esdras, e eu queria que vocês vissem aí o texto do capítulo 6, no capítulo 6 de Esdras, que diz assim, a respeito de tudo aquilo que estava destinado ao sacrifício, ao templo, etc. Aí ele começa a colocar no verso 10, para que se ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus do céu e orem pela vida do rei e por seus filhos. E também por mim se promulga esse decreto, que qualquer um que alterar esse decreto, que uma viga seja arrancada da sua casa e seja levantado e pendurado nela, e a sua casa seja convertida em monturo. Está vendo aqui? O Deus que faz habitar ali o seu nome e destrua a todo rei e povo que levantar a mão para modificar ou destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Então ele promulga esse como servo, que Deus levanta ele. Deus levanta esse homem. Agora, veja só o que acontece. Quando Jesus está conversando com os seus discípulos, os discípulos fazem uma pergunta lá em Mateus capítulo 24. E Jesus diz essa frase. Jesus disse essa frase do capítulo 24, verso 2. Mas ele respondendo lhe disse, porque os discípulos, assim, quando aproximaram-se dele os seus discípulos, verso 2, mas ele respondendo lhes disse, não vedes tudo isso? Mostrou o templo. Verdadeiramente vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra, pois tudo será derribado. Então, ele estava falando de algo. Por quê? Porque ele era o templo de Zorobabel. O templo de Salomão é Cristo na sua glória, como ele escreve no capítulo 17 de João. Ele diz, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, o templo de Salomão é um tipo de Cristo na glória com o Pai. E o tipo do templo de Zorobabel, o templo de Zorobabel é tipo do corpo de Cristo, do Cristo encarnado, sem aquela glória. Havia uma diferença muito grande entre o templo de Zorobabel e o templo de Salomão. O templo de Salomão, Cristo na sua glória do Pai. O templo de Zorobabel, Cristo encarnado, que é mais pobre, muito mais pobre, infinitamente mais pobre do que o templo de Salomão, porque a sua encarnação, ele se fez servo. Ele se fez servo duas vezes, como servo de Deus e como servo do homem. Que ele se coloca aí como o templo. E ele é o templo de Zorobabel. Por quê? Porque no templo de Zorobabel não tem a arca não está lá. Eles empurraram o altar de incenso para dentro do lugar santíssimo. Jesus, quando tinha 12 anos, ele foi lá passar 3 dias no templo. Ele entoou a canção dos salmos sobre as andorinhas que encontram, até as andorinhas encontram lugar para ti. Eu encontrei teus altares, ó Senhor, Deus meu, o altar de sacrifício e o altar de ouro, que era o altar de incenso. Eu encontrei teus altares, Senhor, Deus meu. Jesus, como homem, 12 anos, passou esses 3 dias que seus pais, que Maria, sua mãe, seu pai adotivo José, esqueceram-se dele, porque Deus fez eles se esquecerem, para que ele tivesse esse privilégio de entrar como arca viva dentro do templo, que era ele mesmo. Então ele está se referindo a ele. E o texto comprova isso que eu estou dizendo. Aí ele disse, respondendo Jesus, acautelava, ninguém vos engana. Aí ele diz, no verso 2, ele fala verdadeiramente que vos digo, e não se deixará aqui pedra sobre pedra, pois tudo será derribado. Ele não somente estava falando dos anos 60 e dos anos 70, que especialmente os anos 70, quando o general Tito destruiu completamente o templo, mas ele estava se referindo a respeito do seu corpo. E outro texto nos evangelhos sinópticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, ele fala em um dos textos dizendo que ele se referia ao seu próprio corpo. Quando passou o seu ministério, quando todo o seu ministério foi completamente cumprido, então eles não tinham nenhuma forma de acusá-lo. Ele foi julgado 3 vezes pelos civis
e ele foi julgado 3 vezes pelos religiosos. Os civis, que são Pilatos e Herodes, porque Pilatos julgou 2 vezes e Herodes julgou uma, seu julgamento civil, ele foi inocentado. Mas nos 3 julgamentos de Anás e Caifás, que são os 3 julgamentos religiosos, ele foi condenado. Então a religião condena. A religião condena. Veja só isso aqui. O Senhor Jesus. A religião do santuário condenou o Senhor Jesus. Então, o que você pode observar. E por que você está dizendo isso? É porque eles não acharam nenhuma prova contra ele. E trouxeram testemunhas falsas que não foram aceitas. Pilatos declarou ele inocente várias vezes. E o sacerdócio, o sumo sacerdócio, que era ali mudado, que nem os políticos são mudados em determinadas nações, e você tem ali, um momentinho só, um momentinho. Que eles são mudados e são colocados depois o 1, o 2, o A e o B e o A, e o povo cego continua elegendo o A e o B e o A, também acontecia também assim no sacerdócio naqueles dias. Isso é coisa velha, coisa antiga. Então o que é que eles fizeram? Alguém trouxe uma notícia, olha, ele disse que ele ia destruir o templo. Então, o que que eles fizeram? Pegaram esse texto de Mateus, capítulo 24, verso 2, e anexaram ao decreto de Esdras, capítulo 6, verso 12, 13 e 14, 11, 12, 13 e 14, e o condenaram porque ele disse que iria destruir o templo. Foi por essa razão que Jesus foi condenado. Aí você volta lá em João, capítulo 12, versículo 31, quando ele vai ser levantado, aí ele diz, esta é a hora do juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado, que é o texto de Esdras, será levantado numa viga, sua casa será destruída, e ele será levantado na viga da sua própria casa. Então, a madeira da cruz, estou provando para vocês, só um cego mesmo, uma pessoa muito incompetente para compreender as palavras do Senhor, para não compreender e entender o que eu estou lhes dizendo. Até uma criança entende isso aqui. Então, ele foi crucificado nas vigas da sua própria casa. Então, quem preparou esta viga? José. E aí dará cumprimento ao texto de Jeremias, que ele será, os filhos de Jeconias seriam marceneiros. Olha só, e marceneiro naquele tempo não era só o que cuidava da madeira, era também o que cuidava da pedra e madeira. Esse é o ponto muito importante que você deve deixar gravado no seu coração. Então, com isso, Jesus está falando a respeito de que tipo de morte. Então, você coloca aí o texto de Esdras, capítulo 6, verso 11. Que tipo de morte ele havia de ter? Por isso que ele disse, quando eu for levantado na terra, eu vou ser levantado nas vigas da minha própria casa. Eu mesmo serei levantado nas vigas da minha própria casa e serei atraído, né? Todos serão atraídos por mim. Todos serão atraídos por mim, é o texto. E atrairei todos a mim, melhor dizendo. Então, esse é um princípio muito fundamental para aquele que está começando a palavra, aquele que está começando a crer no Evangelho e aquele que já está vivenciando muitos anos de vida, de existência no Evangelho, mas que não conhece a palavra. É muito duro dizer isso, que nós estamos vivendo um tempo que até mesmo os pastores precisam se ajoelhar e nascer de novo. Quanto mais os membros do corpo de Cristo que estão aí a ver navios abandonados pelos seus líderes, porque eles sobem nos púlpitos para contar história que não estão registradas nas Escrituras Sagradas. Que hoje você possa dar mais valor ao trabalho que o Senhor Jesus fez. Por esta razão que Maria, ali no capítulo 19 de João, você vai ver Maria. Jesus está crucificado. E Jesus está de braços abertos, estendidos, de braços abertos na cruz. E quando ele olha para Maria, Maria está com aquele óleo de mãe. Que é o óleo de mãe? Aquele que está perguntando, que farei eu da minha vida? Que farei eu agora? O que será de mim a partir de hoje? O que será? O que vai acontecer comigo a partir de agora? Então ele está olhando para ela e ela olhando para ele e ela lhe perguntando. E então Jesus olha para João, o discípulo que ele amava e o discípulo que mais amava Jesus. João,
o seu advogado na hora daquela situação tremenda, que ele é preso ali no Getsemane, quando ele é amarrado e quando ele é identificado, João segue com ele ao seu lado e Pedro segue mentindo e traindo na parte de trás. Aí nós temos os dois. E agora ele olha para João na cruz, já para morrer, já para expiar. Ele diz para sua mãe, olha aí, mulher, eis aí o teu filho. E olha para João e olha para sua mãe e diz para João, João, eis aí a tua mãe. Que coisa tremenda. E o texto diz de uma forma bem clara, e é muito especial quando ele diz dessa maneira, e desde aquele momento, João a tomou na sua casa. Por isso que ele vai morar em Éfeso, e até hoje o túmulo de Maria está ali, na cidade de Éfeso, porque ela viveu todos os dias da sua vida na casa de João, cuidada por João, porque ela não tinha mais casa, que a sua casa tinha sido destruída. Por isso Jesus agora coloca dizendo, eu vou construir, eu vou edificar a minha casa. Os homens, os romanos destruíram, mas eu vou edificar a minha casa. E aí ele coloca a igreja do Senhor Jesus espalhada pelo mundo inteiro, porque ele passa a edificar a sua casa. Que o Senhor Jesus, que se importa por você, te abençoe. Que você seja muito abençoado. Entre na nossa página meujesus.org para ali ver as nossas apostilhas, nossos estudos. Eu tenho estudos a respeito disso que eu acabei de dar para vocês. Tudo está ali, né? Apostilhas bem em conta para que você possa ler livros e as nossas Bíblias. Esta versão que eu estou lendo, que você está vendo aí, é a versão de Nelson, que eu fiz. Gastei 47 anos para fazer esse trabalho e ainda continuo trabalhando nela. E agora vai ser, esta semana, vamos relançar a Bíblia Agenda, vai estar à disposição de todos vocês a partir da próxima semana, se Deus quiser, a Bíblia Agenda. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu ministério e não se esqueça, sempre é bom visitar o altar de Deus. Se você, através deste ensinamento, foi edificado pela palavra de Deus, então visite esse altar vivo, dralderi@gmail.com. dralderi@gmail.com e contribua para que esse ministério continue adiante, para que você seja usado por Deus para dar um impulso maior para que esse ministério leve o ensino da palavra de Deus genuíno para milhares e milhares de pessoas. Muito obrigado. Quero orar por você que vai visitar o altar do Senhor. Pai, quero que o Senhor abençoe esta alma, abençoe esta vida, abençoe este ministério, abençoe os seus planos, suas empresas, onde quer que eles estejam atuando, mesmo nessas dificuldades que nós estamos vivendo hoje no mundo. Senhor amado, que o Senhor, de uma forma extraordinária, abra uma porta e traga alegria e traga uma surpresa para este servo e para esta serva. Eu oro dizendo, em nome do Senhor Jesus, seja abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.